Olá! Esse é o Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor e você já sabe, né? Leva para você aí na sua casa informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa sempre um tema diferente. Você já ouviu falar em TDAH? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é o transtorno comportamental mais comum entre as crianças e a segunda doença crônica mais prevalente na infância. Apesar disso, ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto entre os pais, profissionais de educação e até da saúde. Por isso, esse é o tema do Hora da Saúde de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos ele, meu parceiro de programa, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo. É sempre um prazer, Glaucia. Estima-se que aproximadamente 6% das crianças e 2,5% dos adolescentes de todo o mundo possuam TDAH. Segundo o Ministério da Saúde, 60% dessas crianças e adolescentes entrarão na vida adulta com algum dos sintomas de desatenção e hiperatividade ou impulsividade, ainda que em uma escala menor. Mas o que preocupa mesmo, tanto no cenário nacional quanto mundial, é a falta de diagnóstico e tratamento corretos. Marcelo, um estudo publicado no início deste ano pelo periódico Neuroscience and Biobehavioral Reviews trouxe um grande consenso dos especialistas sobre o assunto e reuniu parâmetros importantes sobre a doença. O estudo, que contou com a contribuição de 79 pesquisadores de 27 países, reforça justamente a importância do tratamento correto. E é muito importante a gente falar sobre isso aqui hoje, Glaucia. Pode até sentar que você tem muito assunto para conversar com o pessoal de casa. Marcelo, para a gente começar, o que é TDAH e qual a diferença com TDA? Glaucia, o TDAH é uma alteração do neurodesenvolvimento bastante prevalente. Nessa condição, a gente tem uma alteração de duas principais funções, que é a função executiva, a memória de trabalho e também controle motor. Quando a gente tem essa alteração da função executiva e da memória de trabalho, a gente tem o TDA. Quando isso também envolve o controle motor, a gente tem o TDAH. Então, a gente, dentro dessa sigla, a gente tem o nome transtorno de déficit de atenção / hiperatividade. Então, TDA é sem hiperatividade, TDAH é com hiperatividade. E dentro dessa condição, dessa alteração do neurodesenvolvimento, a gente tem essas funções bastante prejudicadas. O que é a função executiva? A função executiva é aquela que envolve o planejamento de ações. É aquilo que, quando eu vou realizar uma receita de cozinha, por exemplo, vou fazer um bolo. Eu preciso enumerar os ingredientes, ir até o mercado, comprar os ingredientes, me preparar, jogar os ingredientes dentro de um recipiente, fazer a massa, fazer a cobertura, colocar para assar. Esse processo todo usa uma função da mente, que é a função executiva. Isso está comprometido em quem tem TDAH, por uma questão de alteração especialmente vinculada às monoaminas, é uma das principais teorias para poder explicar a neurobiologia do TDAH. Quando isso está alterado, a gente vai tendo uma dificuldade de ter essa função acontecendo. Isso é um ponto muito importante. O outro ponto que também acontece nessa condição clínica é a alteração da memória de trabalho. Então, é como aquelas informações que eu preciso para ligar no número de telefone que eu acabei de ler, por exemplo, ou se alguém me fala, vá até a biblioteca e me busque tal livro. Para eu chegar até a biblioteca e me lembrar de qual livro eu estou falando, eu vou utilizar essa memória de trabalho. No TDAH isso também está bastante comprometido. E o controle motor, que envolve a questão de manter a gente em controle. O TDAH já foi chamado de transtorno hipercinético, muito tempo atrás, justamente por conta dessa dificuldade de você fazer o controle motor, de ficar quieto no ambiente, aquela criança que às vezes se movimenta muito, especialmente também depois na vida adulta, quando isso também prevalece ou permanece. Mas é importante a gente lembrar que no TDAH a gente tem uma resolução dos sintomas com uma grande prevalência disso, né? Um grande número de indivíduos vai chegar à vida adulta sem sintomas ou adaptado em relação às dificuldades que teve ao longo de toda a vida. E qual que é o ponto principal? A gente sabe hoje
que o TDAH é um atraso do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente vai comparar por um exame que chama ressonância magnética funcional, o cérebro de várias pessoas que têm TDAH, a gente vai percebendo que ao longo do tempo, esse atraso de amadurecimento do sistema nervoso central vai sendo compensado. E é muito importante que a gente faça o tratamento adequado, porque o tratamento potencializa essa resolução. A gente consegue hoje mapear, dentro do contexto de pesquisa, né? A gente não utiliza isso no cotidiano clínico, mas dentro do universo de pesquisa a gente consegue perceber que há uma diferença de espessamento cortical em uma condição como o TDAH, diferente do espessamento cortical de uma população neurotípica sem o TDAH. E isso explica muito dos sintomas que a gente consegue observar. Uma outra questão que também é bastante modificado é uma rede de neurônios que conecta diversas partes do cérebro quando a gente não está fazendo nada. A gente chama de default network. Essa rede, ela é muito diferente em alguém que tem um desenvolvimento neurotípico e alguém que tem TDAH. É como se as partes do nosso cérebro, na pessoa que se desenvolve com essa condição, seja um pouco diferente no sentido de estarem mais isoladas. As áreas associativas, elas têm uma circuitaria neuronal menor. Essa default network, ela fica um pouco mais hipoativa, vamos dizer assim, com um menor número de conexões entre as diversas partes, o que na pessoa que tem TDAH vai gerar boa parte dos sintomas que a gente observa, ou das manifestações clínicas que o TDAH apresenta. Marcelo, o transtorno pode apresentar diferentes graus? A gente tem tanto diferença na intensidade dos sintomas, quanto diferença na combinação entre esses sintomas. Então, quando o TDAH foi descrito inicialmente, a gente tinha os sintomas de desatenção e hiperatividade, e a gente pode ter uma predominância de sintomas de desatenção, uma predominância de sintomas de hiperatividade ou a prevalência dos dois sintomas, né? A presença dos dois conjuntos de sintomas, tanto dos sintomas de desatenção quanto dos sintomas de hiperatividade com a mesma intensidade. E a gente também avalia a intensidade desses sintomas. Às vezes eu posso ter 2 sintomas de desatenção que são muito intensos e posso ter vários outros sintomas de hiperatividade que são menos intensos. E isso vai dando o colorido clínico da criança, do adolescente que tem TDAH. Marcelo, você falou sobre vários sintomas, mas existem os principais que a gente possa listar? Sim, a gente, como a gente comentou, a gente tem esses núcleos, né, de sintomas, de características que vão implicar na disfunção da função executiva, na disfunção da memória de trabalho, na disfunção da atenção focada e na disfunção do controle motor e do impulso. Então, o que a gente consegue perceber é que a criança que tem TDAH, o adolescente, são crianças que têm dificuldade de manter o foco, inclusive nas atividades que são do próprio interesse. Há uma outra questão que é o hiperfoco. A gente pode comentar depois disso mais adiante. Mas é uma dificuldade de, por exemplo, se for assistir um filme, um desenho que goste, dificuldade de se concentrar e de manter a atenção até o final, mesmo daquilo que é do próprio interesse da criança. É uma necessidade que os sintomas ou que as manifestações clínicas, elas estejam presentes em mais de um cenário. Então não é apenas na escola, não é apenas em casa, precisa estar em mais de um cenário da vida da pessoa essa dificuldade de atenção, de manutenção do foco. Disso a gente tem outros sintomas que são também presentes, como, por exemplo, perder objetos, dificuldade de se atentar a compromissos, dificuldade de memória de trabalho, que são essas questões que envolvem execução de atividades da rotina que demandam você se recordar de alguma informação muito básica que foi dita muito brevemente ali no sentido de tempo. Então é difícil evocar essas memórias da pessoa que apresenta o TDAH. Além disso, alterações motoras, como uma dificuldade de manter o controle motor, de parar quieto na cadeira, ou em momentos que se precisa ter muita concentração e foco,
como é o caso de assistir uma aula, por exemplo. A criança levanta durante a aula, sem um motivo aparente, não consegue ficar quieta na cadeira. Isso são alguns dos sintomas que a gente pode observar. Marcelo, e o diagnóstico? Como ele é feito e por que ainda é difícil? Então, o diagnóstico do TDAH é clínico. Então, não existe um exame que a gente faça, não existe um biomarcador, não existe um exame de imagem, nada que a gente faça. A gente faz um diagnóstico clínico através da avaliação dos sintomas. E é um diagnóstico clínico e de exclusão, ou seja, eu preciso antes provar que não são outras coisas para daí dizer que é TDAH. Né? Então, outras alterações, como alterações de tireoide, por exemplo, que podem deixar o indivíduo um pouco mais agitado, precisam ser descartados para, a partir daí, você fazer o diagnóstico do TDAH. Um ponto muito importante de a gente poder falar é que existem uma série de critérios clínicos que precisam ser obedecidos para você falar em TDAH, como desde a idade em que se iniciam os sintomas, como a obrigatoriedade de presença desses mesmos sintomas em mais de um ambiente, mas principalmente é necessário que haja um prejuízo. E talvez o grande desafio clínico seja a determinação do prejuízo. TDAH está muito associado a alterações do desempenho escolar. E quando a gente fala sobre isso, esse é um dos grandes cartões de visita, né? Um dos grandes motivadores de se procurar ajuda quando a gente vai falar sobre TDAH. E além desses diversos pontos, ainda existe a questão do critério clínico utilizado. Uma grande controvérsia na literatura em relação à prevalência do TDAH nos últimos anos envolve alterações de critério diagnóstico. Então, quando a gente fala sobre esse transtorno hipercinético que foi descrito lá na década de 80 e de lá para cá a gente foi entendendo melhor essas alterações para daí chegar no ponto de definir a síndrome clínica que é utilizada hoje, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, a quinta edição, a gente tem essa definição mais robusta do que é o TDAH hoje. A gente vai compreendendo isso ao longo do tempo. Então, é uma condição clínica que a gente consegue observar, que ela é evidente, que tem muita controvérsia a seu respeito ao longo do tempo e cuja interação entre aquilo que é o sintoma manifestado e o ambiente gera diferentes dimensões de prejuízo. Isso é um ponto muito importante de a gente poder dizer, porque às vezes o mesmo indivíduo em um contexto e o mesmo indivíduo em outro contexto vão ter noções de prejuízo apresentando a mesma característica, o mesmo tipo de sintoma. Então, sociedades como a sociedade asiática, que tem um comportamento muito rígido do ponto de vista social, em que se valoriza muito essa rigidez de comportamentos, diferentemente de uma sociedade como o Brasil, que tem uma característica um pouco mais liberal, em que isso não é tão valorizado, a percepção de prejuízo associada ao mesmo sintomas pode ser muito diferente. Então, a mesma característica que me gera um prejuízo no ambiente pode não ser vista como um prejuízo no outro. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Uma grande mudança, uma grande virada de chave na maneira como se categoriza os transtornos mentais envolve justamente a noção de dimensão. Quando a gente falou sobre os sintomas, às vezes muita gente que está ouvindo a gente em casa pode ter falado, nossa, mas eu tenho isso acontece comigo. E de fato, essas características elas estão presentes em todos nós. E isso varia como peso e altura. A gente já conversou sobre isso aqui no programa algumas outras vezes. Então, como uma característica pode ser vista como ser uma pessoa alta ou baixa, por exemplo, a gente vai depender de uma comparação e estabelecimento de um ponto de corte, né? Em relação à disfunção executiva, da função executiva, ou a disfunção do controle motor, ou da atenção focada, é do mesmo modo. A gente precisa traçar um ponto de corte através dessa questão comparativa para dizer a partir daqui há um prejuízo, a partir daqui não. Né? E isso vai ser muito relativo em relação à cultura que o ambiente está, à cultura e ao ambiente que o indivíduo está submetido. E isso é um ponto muito importante da gente salientar, para que a gente não trate tudo como TDAH e não trate sintomas de TDAH como a síndrome clínica ou queira tratar tudo da mesma maneira. Né? Isso é um ponto bastante importante de a gente poder falar. É muita coisa para ser analisada, hein, Marcelo? Bastante. E a partir de qual idade é possível fazer o diagnóstico?
Então é importante que os sintomas estejam presentes a partir dos 6 anos de idade. Então a gente não consegue falar de TDAH com uma criança de 4 anos. E fala-se muito, né? A gente ouve muito as pessoas acharem isso. Se banaliza a questão da hiperatividade, da agitação, do controle no campo do geral, né? Às vezes a gente utiliza essa mesma nomenclatura para falar que é uma criança um pouco mais agitada, um pouco menos agitada a partir da hiperatividade, e isso traz para a questão clínica esse aspecto que a gente tem. E é justamente esse ponto que a gente acabou de falar sobre a questão do ambiente interferir em como a gente percebe o sintoma. Então a gente valoriza muito essa questão do controle do impulso, essa questão de uma criança um pouco mais quieta, mais retraída, que é um pouco da carinha de quem tem TDA, e às vezes pode ter sintomas bastante graves em relação a isso, mas como é uma criança que às vezes não se faz ser tão notada quanto uma criança um pouco mais agitada, que vai ter prevalência de descontrole motor, por exemplo, e acaba que a gente valoriza isso de modo diferente, inclusive na parte da medicação, na parte de outras intervenções terapêuticas que a gente vai dizer, ou que a gente vai se fazer valer para poder cuidar desse indivíduo. Nós estamos falando sobre TDAH. O Dr. Marcelo continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos falando mais sobre esse assunto. Você de casa, fique com a gente já volta.